Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático, além de empresária. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com você, professor, que quer enriquecer. Na verdade, enriquecer nem sempre diz respeito à parte monetária, mas pode também dizer. Nós podemos ser ricos de várias formas, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é a questão do sucesso, né? O que faz você enriquecer? Quais são os fatores aí que levam ao sucesso profissional? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês podem aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar sempre o vídeo, nunca materiais com as pessoas que podem se beneficiar dessa informação. Mesmo porque o professor rico é aquele que entende que cada um tem que ter a sua própria história dentro aí da capacitação, né? Esse daqui não é o primeiro vídeo. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Ele não vai ser o primeiro vídeo da série, né? Uma série aí que eu tô focada em trazer para vocês, porque eu acho que faz toda a diferença na vida de qualquer profissional, não apenas educação. E a gente já teve vídeos anteriores, eu acho que o mais relevante para o tema de hoje foi o vídeo do pare de se importar com o que o outro fala ou pensa. Porque isso vai ser essencial para que você tenha o seu próprio sucesso. Sucesso, gente, é uma coisa individual. A gente às vezes pode trabalhar numa instituição de sucesso e ser infeliz, né? Eu mesma, quando eu fiz MBA em marketing digital, eu tinha uma colega que gostava muito dela, que ela chegou a trabalhar na IBM, né? A IBM é uma empresa de grande sucesso mundial. Quando você fala, eu trabalho na IBM, é um super status. E ela trabalhava com back-end, que é aquela programação de fundo, né? Que a gente tem o front-end e o back-end. O back-end é uma programação de fundo que era super difícil de encontrar profissional e ela fazia esse serviço. Enfim, ela ficou alguns anos na IBM, mas ela era infeliz. Então, ela estava numa instituição de sucesso, mas ela não tinha a felicidade que ela merecia. O que que ela fez? Ela, com o marido dela, abriram uma empresa de promoção de músicos, né, esses grupos musicais, coisa e tal. E depois que ela abriu a empresa, ela era muito mais feliz, assim, ela gostava muito mais do trabalho, né? Ela começou a viajar, coisa que ela não fazia antes. Então ela ia em festivais assim fora do país de música. Eles até agenciam umas bandas bem famosas, né? Assim, pelo menos que eu conheço algumas, muitos sertanejos, um pessoal do rock. Então ela gostava muito disso. E a princípio ela não ganhava tanto quanto na IBM. Então, primeiro ela enriqueceu a felicidade dela, então ela se tornou rica em felicidade. E depois, com o tempo, a empresa conseguiu superar, e o que os ganhos dela conseguiram superar quanto ela ganhava na IBM. Né? Então, isso é uma coisa que você tem que ter paciência. Não é do dia para a noite que vai acontecer, é um processo. E uma das coisas foi parar de se importar com o que o outro fala, porque muitas pessoas falavam que ela era louca, você acha que vai largar a IBM para poder abrir uma empresa que nem sabe se tem futuro. Então, esse tipo de coisa é bem importante, é relevante para a gente estudar, são os cases, né? E daí a gente vai pensar um pouquinho no que é sucesso, né? O sucesso vai ser algo que você consegue, né? É conseguir algo que se quer, independente do que seja. Como eu falei, ser um professor rico nem sempre diz respeito a dinheiro. Pode ser uma consequência, mas pode ser que a sua riqueza atualmente seja outra, né? Depende aí do local que você se encontra da sua vida. Local que a gente tem, né? Uma parada em partes da vida que a gente precisa dar um jeito, que senão a gente fica até doente. E algumas pessoas deixam de se importar, porque aquilo se torna automático para elas, né? Sofrer se torna automático. E daí a pessoa entende que ela vai ser sempre uma fracassada, e não é assim que acontece. Todos podemos ter sucesso. O sonho, gente, é algo muito importante. O sonho é algo precioso e a gente não pode deixar que o outro destrua o nosso sonho. O sucesso pode ser acreditar em você mesmo, que é isso que eu estou falando agora.
Muitas vezes, pelas situações que a gente passa, nós começamos a acreditar que aquela é a realidade, que ela não pode ser mudada. Mas ela pode ser mudada. Eu já me deparei, às vezes eu penso, eu me deparei em tantas situações nas quais eu achei que eu nunca ia fazer, e daí no final eu acabei conseguindo fazer algumas até surpresa. O ano passado, por exemplo, eu tive a oportunidade de presenciar, de estar, né, num evento da Malala, né, aquela menina que agora é uma mulher, né, que sofreu aquele atentado, né, no Oriente Médio, super famosa, né, defende as mulheres, a educação. Então eu tive o prazer de estar num evento no qual ela foi a palestrante principal. Tive a oportunidade de ver com meus próprios olhos se realmente alguns países faziam o que contam para nós que eles faziam e eles não faziam. Então, assim, tem uma série de coisas. Tive a oportunidade porque você só vai conseguir aprender se você estiver na instituição. Tive a oportunidade de testar eu mesma se eu poderia aprender algo sozinha, sem a ajuda de ninguém, profissionalmente. Então, assim, são várias coisas que você vai colocando como meta, é, que você acha que nunca vai fazer, porque as pessoas falam, é muito caro, é fora da realidade, você nunca vai conseguir. Então as pessoas colocam você para baixo, e isso é uma coisa muito triste mesmo. Mas a gente tem que medir, porque tem as pessoas que colocam a gente para baixo, tem as pessoas que fazem a gente refletir. Muitas vezes nós temos aquela pessoa negativa do nosso lado que faz com que a gente deixe de acreditar na gente. Então vai depender do chacoalhão que você levou, né? Porque às vezes a pessoa que te deu o chacoalhão não é desse tipo. É uma pessoa super profissional, que ela quer o seu bem. E daí ela vai falar: olha, no momento você não está fazendo corretamente. E daí não dá para fazer birra nesse momento, né? Você precisa começar a pensar: será que o que ela está falando encaixa na minha vida? Para você começar a identificar se é uma pessoa positiva ou negativa, né? Ainda mais na área da educação, que daí eu vou dar alguns outros exemplos aí que talvez aconteça com vocês. Vou tentar dar exemplos meus daqui a pouquinho. O sucesso pode ser equilibrar a vida pessoal e profissional, porque chega uma hora que parece que a escola está dentro da sua casa, né? E daí você deixa de ter vida pessoal, porque são tantas as burocracias que você não consegue fazer as coisas que você precisa na sua própria casa. É, E daí você precisa medir. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu exonerei da prefeitura, eu decidi trabalhar uma última vez em um colégio particular de renome aqui da cidade. E ali eu fiquei só um ano. Mas por que eu fiquei só um ano? Eu já tinha o Arthur, né, meu filho, e eu dava aula de português, mas para quarto e quinto ano, só língua portuguesa, né? Formada em letras, dava aula de português, porque é legal, a escola pensou que a pessoa, tendo uma formação nessa área, poderia dar melhores aulas, o que realmente faz uma diferença aí considerável. Daí, o que que acontecia? Nessa época, nesse ano que eu fiquei só nessa escola, que eu sempre tinha duas, né? Ou se não, uma escola e uma empresa. E nesse ano aí, eu tinha só essa escola. Só eu digo entre aspas, tá? Porque assim, eu dava aulas todos os dias de manhã e 2 dias à tarde. O que que acontecia? Que eu vou contar para vocês. Como era um horário flexível, né? Eu dava algumas aulas de manhã, mas todos os dias, e duas vezes por semana à tarde, porque tinha duas salas à tarde. Três vezes por semana à tarde, desculpa, eu esqueci que na sexta eu dava só 2 aulas à tarde. O Arthur, ele ia para a escola comigo, e ele ficava no período da manhã estudando. Até aí tudo bem, porque daí a mensalidade dele eu não pagava. Só que eu não pagava a mensalidade dele, tá? Eu tinha que pagar os dias que ele ficava à tarde e mais as refeições dele nesses dias, né? Então, no caso, o almoço e o lanchinho da tarde 2 vezes por semana. Por isso que eu lembrava de 2 vezes por semana. Quando eu colocava no papel os gastos que eu tinha com o material escolar, com o lanchinho dele da manhã, com o lanche da tarde, com o pagamento do período da tarde, com os almoços,
vamos supor, vou colocar que o salário era R$ 1.000, não era, tá? Acho que era perto de dois na época, isso em 2012, né? Então, assim, era até considerável na época, agora já não é mais. É, vamos colocar que seja R$ 1.000 só para ficar mais fácil de fazer o cálculo. Então, dos R$ 1.000, com tudo que eu tinha que pagar para ele, sobrava 400 para eu poder gerir a minha casa. Vocês acham que isso era suficiente? Óbvio que não. Então, eu comecei a chegar à conclusão que isso de o professor não pagar a mensalidade do filho é um pouco ilusório, né? Daí que eu fiz? Eu falei, não. Eu sempre tenho uma empresa paralela, né? Eu sempre tive algum negócio paralelo com a escola. Naquela época eu também tinha, só que eu não conseguia me dedicar, que era as atividades didáticas. E daí eu cheguei à conclusão que se eu me dedicasse somente a uma delas, com certeza eu ia ter mais sucesso. E daí o que que eu fiz? Eu pedi as contas no final do ano, eu consegui ter mais tempo para minha família, né, para minha vida pessoal, no caso, para eu poder fazer uma atividade física, né, para eu poder fazer coisas que eu gosto, ler mais e coisa e tal. E eu também comecei, no começo eu ganhava menos, né, mas em coisa de um ano eu comecei a aumentar esse valor, até que finalmente eu consegui equiparar aí. Em um ano eu consegui tanto equiparar quanto superar o que eu ganhava fora. Né? Mas se você pensar, né, naquela conta que eu fiz, o que eu ganhava fora era R$ 400, porque o resto dos 1.000 ali, ele ia para pagar o que eu fazia na escola de extra, né? Então não compensava. Então R$ 400, imagina, em 3 meses eu já tirei isso da frente. Então é assim bem relevante quando você consegue equilibrar aí a vida pessoal e profissional. Porque a escola estava me sugando, eu tinha que levar, eu chegava a levar 500, 600 atividades para casa, porque língua portuguesa é muita produção de texto, muita coisa para corrigir, e eu não tinha vida, né? Então, além de eu ter essa questão na escola, eu levava aquele monte de apostila, folha solta, então eu sou um professor que eu me dedico bastante. Se é para eu estar ali para não dar nada, eu prefiro não estar, né? Prefiro vender bala no farol. Mas é muito importante aí que eu equilibre essa vida pessoal e profissional no meu caso, não sei vocês. A gente tem a questão do sucesso ser a liberdade para trabalhar no que você gosta, porque às vezes o que você faz, eu acho que eu gosto de dar aula, mas eu não gosto de fazer relatório, eu não gosto de responder a gestora, eu não gosto de atender aquele monte de pai da minha sala. Então, o que você pode fazer? Você pode abrir uma escola de reforço, por exemplo, se você gosta só da aula. Porque daí você planeja do seu jeito, da sua forma, ninguém dando pitaco, sabe? Você atende os pais da forma que você deseja, porque na escola tem algumas regras, no horário que você quiser, você estabelece o horário. Então, essa liberdade de fazer o que você gosta é possível também dentro da educação. Né? Porque se você está na educação, é porque você até gosta de dar aula. O que você não gosta são as coisas que vêm junto com essa aula, que é o mesmo caso aí meu, né? Sucesso é ser fiel aos seus próprios valores, né? Então, aí eu não acredito que aconteça tal coisa, então não faça. Para que você está fazendo? A gente precisa colocar em pauta aí o que que é importante para nós e o que nós estamos fazendo, porque senão a gente começa a adoecer, né? E é engraçado porque todos os professores que eu conheci que estavam afastados da sala de aula, eu ouvia relatos de que eles eram professores excelentes, né? Até a pessoa fala, nossa, eu não sei como ela ficou doente, porque ela era tão boa professora. Exatamente por ela ser boa, ela recebia crítica, ela era ofendida, xingada, né? Então, aquele modelo de bom professor é uma coisa que parece que as escolas querem expelir. Os colegas parece que eles têm inveja, né, do sucesso. Por isso que eu falo, não se importe com o que os outros falam. Viva a sua vida, porque é isso que vai fazer você ter sucesso. Não interessa o que eles acham, a vida é deles, né? A gente precisa começar a pensar na nossa vida. Não estou sendo egoísta, estou sendo profissional, né? Eu não posso ser a mãe do outro, fazer com que ele tenha uma mesma vida profissional que eu. Isso vai depender dele. Ele tem que querer isso. Ele não é mais adolescente, criança. É um adulto que está trabalhando comigo. E se ele não está satisfeito com o que eu faço, porque ofusca ele ou porque dá mais trabalho para ele, o problema é dele. Ele que corra atrás, né? Na verdade, vai ser até saudável para ele, porque
alguém precisa falar que ele não faz nada, ou que ele faz pouco, essa pessoa que atrapalha. Então, comece a pensar no que você faz. Não interessa se o outro não quer fazer, se ele não faz o papel dele, se ele é acomodado, é, se ele começa a querer enganar a gestão. Então, o problema é dele. É que nem a gente fala para o filho: seu amigo é seu amigo, você é você, né? Então, isso pode fazer com que a pessoa adoeça. Síndrome de burnout, depressão, tudo isso vem de quando você começa a dar ouvido aos outros demais, inclusive as demandas da escola, porque elas vêm de pessoas, né? Ah, eu tenho que fazer o PEI desse jeito. A pessoa está te ajudando, né? O que que você precisa para poder fazer o PEI? Ou se não, ah, é porque eu não aguento mais fazer relatório para pai. Acha um jeito de fazer mais fácil. Aqui no Clube de Membros, a gente tem um curso de relatório que eu deixo um relatório semi-pronto para você fazer. Ele sai, assim, é só você colocar, preencher com os dados do aluno. Então, assim, tá sofrendo porque quer, né? Porque você se deixa sofrer, porque te ensinaram que isso é normal. Não, mas não é, né? Ter sucesso é superar, gente, obstáculos, alcançar metas. E tem uma coisa que impede muito a gente de alcançar as metas, que é esse enquadramento de vítima que a gente tem no país. Não é só na educação, não. Na educação, eu acho que um pouco mais, porque já na faculdade, o professor tem uma tendência a limitar o aluno à sala de aula. Então, eu vou fazer biologia porque eu quero ser biólogo, e no final vira professor. A gente tem uma pá de gente assim, que o sonho dele era ser biólogo, mas ele virou professor por falta de vagas, mas não é por falta de vagas. Né? Uma vez eu estava no aeroporto, indo para acho que foi para o Equador. E uma moça estava na fila com a filha e comentando que a filha ia para lá para ver uma questão, acho que de baleias. Não era para lá, acho que ela ia para outro lugar. Não sei se era na América Central, agora eu não estou lembrada, que já faz um tempinho, isso alguns anos, né? E ela era bióloga, não tinha área para ela aqui, que ela fez? Ela estudou outro idioma, ela se especializou na parte de baleias e ela conseguiu um emprego fora do país, né? Então, tudo vai depender aí do quanto você dá ouvidos às pessoas. Ah, aqui não tem área, aqui não tem vaga. Tudo bem, não tem, eu vou ver onde tem, né? Então, eu vou procurar o lugar que se adequa a mim, não eu me adequar ao lugar, né? Lógico que eu também tenho que me adequar. Algumas regras, porque nem tudo são flores, né? Nem tudo aí vai ser o arco-íris da vida. Sempre vai ter uma tarefa que você não gosta de fazer. Eu mesma tenho algumas coisas que eu não gosto de fazer, mas eu faço porque essas coisas também alimentam as coisas que eu gosto, né? Então eu só procuro equilibrar aí um pouco mais do que eu gosto e um pouco menos do que eu não gosto, que é para isso que serve a liberdade de trabalhar. E esse processo de vítima, esse papel, né, de se colocar em vítima, é o que vai atrapalhar o sucesso de muitas pessoas. Daí eu coloquei o quem nunca, que daí vocês vão começar a pensar na situação de vocês em momentos que aconteceram isso no trabalho. Tá? Quem nunca sofreu abusos ou cobranças indevidas no trabalho? Como eu sou uma pessoa que faço as coisas rápido, uma fala que eu muito ouço, desde que eu sou pequena, tá? Assim, desde a infância, eu ouço muito que eu faço parecer a coisa ser fácil, mas não é. Às vezes eu faço uma tarefa muito rápido, porque eu estou acostumada com a tarefa. Daí outra pessoa vê e fala, nossa, que rapidez, né? Deve ser fácil. Vai fazer e não é bem assim, porque ela não passou por aquele processo para fazer aquilo, né? É, E daí o que acontece? Por eu fazer as coisas rápido, é a mesma coisa de quem trabalha em home office que trabalha em uma empresa. Eu, por exemplo, trabalho para minha própria empresa, então é um pouquinho diferente. Mas o cara trabalha em home office e daí ele é muito ligeiro. O que que vai acontecer? Se ele trabalhar na empresa, ele vai fazer mais rápido que os outros o trabalho. E o chefe vai dar mais trabalho para ele, então ele vai sofrer um abuso de trabalho, né? Porque ele vai fazer, ele vai render mais, mas ele vai ganhar a mesma coisa que os demais. O que acontece com muito professor? Às vezes você faz planejamento para todo mundo, dá atividade para todo mundo, mas você está ganhando a mesma coisa e quem está ganhando mesmo é o seu colega.
porque ele tá pegando as coisas de você e ainda recebe o mesmo salário. Então, sabe aquilo tudo que você gastou para se capacitar, para você ter uma atividade legal? Você gastou e você está dando para ele, né? Então não está alimentando o sucesso dele. Você está estimulando a acomodação dele e buscando o seu sucesso, né? Então você está empenhado nisso, mas ele não está, né? Então ele está se aproveitando de você. E daí muitas vezes a gente não percebe essa situação. A gente quer ser amiguinha, mas aí o nosso amiguinho nos trai, sabe? Então isso é muito frequente. Teve até um comentário em outro vídeo sobre esse assunto, que a pessoa ajudou e depois foi menosprezada. Então é muito importante a gente poder identificar esse tipo de situação quando a gente é abusada no trabalho, sabe? Eu já limpei janela, sabe? Já fiz tudo quanto é tipo de serviço que não era meu. E também cobrança indevida. Às vezes no meu último ano de prefeitura, o que aconteceu? Eu tive no meu primeiro, eu fiquei quase 15 anos, né? No meu primeiro ano de prefeitura e no último, eu fui premiada. Eu peguei aquele coordenador inferno na sua vida, sabe? Eu acho até que o do último ano foi pior do que o do primeiro. E o que que acontecia? Eu já tinha blog, eu já vendia atividade, eu era super bem vista na comunidade e na escola, a coordenadora era nova. Eu não sei o que ela tinha contra mim, e assim, eu não sou uma pessoa que me exponho na escola. Isso foi uma coisa que eu conquistei nos 8 anos que eu fiquei naquela mesma escola. São quase 15 de prefeitura, 8 anos nessa daí. Então eu fui conquistando esse posto, né, de boa professora, de pessoa que realmente ensina. Foi uma coisa que foi bem árduo, sabe? E daí essa coordenadora chegou, eu não sei se ela teve problema em outra escola, não sei o que que rolou, mas tudo que eu entregava estava errado. E vocês veem, para tudo tá errado, eu passei 7 anos fazendo tudo certo, como que de repente eu fiquei com tudo errado, né? Era a birra da pessoa, né? Pessoa péssima profissional. Digo isso também por outros pontos, não foi só a questão minha, tá? Tem outras questões aí envolvidas que eu não vou entrar em discussão, que eu já tinha sido coordenadora, diretora, então eu tenho uma visão bem interessante nesse caso aí. Tanto que quando a diretora veio me abordar, falar, você não está colaborando, eu olhei para ela e falei, quantas vezes eu não colaborei? Porque toda coordenadora que chegava, que ela mudava sempre, né? Toda coordenadora que chegava, quem ajudava era eu, né? Então ela já foi uma que eu comecei a ajudar, ela já me deu uns esporros, sabe? Então eu falei, então se vira. E daí ela não gostava de nada que eu fizesse. Eu podia entregar uma barra de ouro de 24 quilates no colo dela, que ela ia falar que era falso, né? Então, o que que acontecia? Sofria cobranças indevidas. Eu tinha que refazer 4, 5 vezes o planejamento. Até o momento que eu falei, não, eu vou exonerar no final desse ano e deixei de fazer. Até ela me cobrar, a diretora, né? Falou, escuta, ela tá te pedindo, você não pode ser insubordinada assim. Daí eu expliquei a situação. Eu falei, olha, você me conhece faz 8 anos, quantas vezes eu fiz isso? Você não acha que tem alguma coisa errada em outro lugar? Daí que ela começou a pensar, né? Mas, até então, eu estava sofrendo muita cobrança indevida e me deixou doente. Eu cheguei a ficar afastada 20 dias da aula. Isso em outubro eu até aguentei bastante. Em outubro eu estava entrando em processo quase que de depressão, daí eu fiquei 20 dias afastada. E realmente eu não ia conseguir continuar jamais naquela escola devido àquela pessoa que adoecia as outras, né? Então a gente tem aí as cobranças indevidas que podem chegar também a prejudicar o nosso trabalho. Quem nunca adquiriu traumas por conta de situações do trabalho, né? Então muitas vezes você acaba não fazendo nunca mais aquilo porque você acabou adquirindo um trauma, né, daquela situação. Eu não vou conseguir lembrar um exemplo meu, porque eu acho que eu não cheguei a esse ponto, mas poderia ter chegado, né? Eu percebi antes, graças a Deus, que a coordenadora continuou naquela escola. Eu que ia ter que exonerar ou sair da escola para outra. Então, pode ser algum trauma específico, né? Alguma coisa que possa ter te marcado. E daí isso faz com que você comece a se colocar no papel de vítima também. Depende de como você vai lidar com a situação, né? É, por exemplo, ali quando eu sofri essa cobrança indevida, durante quase um ano,
eu estava começando a me colocar no papel de vítima, porque eu estava me sentindo tanto prejudicada quanto caçada na escola, sabe? Então, assim, a coordenadora passava de um lado, eu ia para o outro. Eu procurava, assim, me esconder. Então, eu estava me tornando, assim, quase que uma vítima de guerra. E quando você se coloca nesse papel, muitas vezes você não percebe. Quando que eu percebi? No momento que o médico olhou para mim e falou: você vai precisar ficar 20 dias afastada. E daí aquilo me deu um choque, porque eu não sou uma pessoa que costuma tirar licença saúde. Assim, muito raramente eu tirei. Eu não tenho isso quase no meu histórico, são coisas muito assim pontuais. E daí eu fiquei um pouco assustada com essa quantidade de dias. Daí eu falei, não, tem alguma coisa errada e eu preciso me mexer. E daí eu saí do papel de vítima e comecei a me colocar no papel de construtora. O que que eu vou fazer para sair dessa situação e como que eu vou me virar a partir de agora, né? E a gente tem também aquela questão dos olhares tortos ou até das ofensas de colega. Muitas vezes você acha que a pessoa é seu colega e de repente você acaba sabendo ou vendo uma situação na qual o colega, na verdade, fala mal de você e é seu amiguinho, né? Então, isso aí, gente, é coisa do ser humano. Isso não acontece só na escola, só na educação. Ninho de vespa tem em todo quanto é lugar, né? Em todo quanto é empresa. Sempre tem uma frutinha podre ali, né? Que vai colocar umas ideias que não deve. Então, o que que acontece? Quando você vê esses olhares tortos, essas ofensas de colega, você muitas vezes começa a se encolher enquanto profissional, né? É quando você fala assim, então tanto faz, né, o que vocês vão fazer. E na verdade, tem algumas situações que você tem que falar tanto faz mesmo. Porque o importante é você ignorar esse colega que dá esse olhar torto, né? Tanto faz, problema dele, né? Se ele não gostou, ele que se mexa, né? E essa questão de ofensa, se você, eu acho que ignorar deixa a pessoa mais nervosa ainda, né? Porque daí ela percebe que ela não tem poder sobre você. Então, esse papel de vítima, a gente tem que sair dele o mais rápido possível, senão a gente não se torna um professor rico. E daí eu coloquei até em azul aí algumas palavras que vocês vão ver que elas são relacionadas à questão de vitimização mesmo. Abuso, cobrança, trauma, olhar torto, ofensa. E é até engraçado, porque quando eu estava fazendo esse slide em específico, o meu marido estava assistindo um programa de esportes sobre futebol. E o cara do programa estava falando sobre o papel de vítima, né? Então eu estava fazendo, daí no meio do slide o cara estava falando, porque a gente não pode se colocar no papel de vítima, a gente precisa construir mais. Daí eu achei interessante, porque muitas pessoas estão falando disso, não sou só eu, né? Eu não estou atacando ninguém. Eu quero que abra os olhos para as situações, porque quando a gente faz muito, está muito naquela situação, às vezes a gente não enxerga o que está acontecendo com a gente, né? Então é muito importante você começar a perceber. E daí o que que leva a essa vitimização, né? Vai ser a falta de confiança em você mesmo. Por quê? Porque as vítimas vão passar a ser pessoas sem respostas, né? Então, eu não sei como resolver um problema, então você é uma vítima. Se na sua sala de aula tem problemas que você não resolve sozinho, que são de sala de aula, então você já começou a se colocar no papel de vítima e não percebeu. Então fique atento, né? Eu não sei o que fazer com a criança, então você já está se vitimizando. Você precisa saber o que fazer. Mas eu não aprendi. Se capacite, estude. É para isso que serve a capacitação, para a gente poder começar a entender novas situações, né? Vítimas se deixaram maltratar ao longo da vida. Muitas vezes você faz isso na escola porque você já faz isso no seu ambiente pessoal, né? Então, às vezes própria família não bota fé no que você faz. Você é aquela pessoa que as pessoas não acreditam em você. Ela nunca terminou nada, agora ela está na sala de aula. Pelo menos pedagogia ela conseguiu terminar. Então, assim, você vai recebendo tratamentos que fazem com que você é, se engaiole nesse papel de vítima, né? E daí você começa a se deixar maltratar, porque aquilo para você é normal. Você não consegue perceber
que você está sendo maltratada. Quando uma pessoa fala, por exemplo, eu não vou pedir isso porque é muito difícil. Muito difícil para quem? Porque eu vou fazer. Se você não consegue, problema seu. É assim que eu penso, sabe? Atualmente. E foi um longo processo para eu chegar nisso. Na verdade, já desde pequena, uma frase que minha mãe falava muito era: se o outro pode fazer, você também pode. Então, foi uma coisa assim, que eu cresci ouvindo, mas os ambientes não ajudam, né? Então, no meu caso, na família não teve. Mas eu sou subestimada em vários aspectos, familiarmente aí, né, dizendo. Mas nessa questão de capacidade, não. Né? Todo mundo tem capacidade de chegar lá, basta querer. Mas a gente tem ambientes familiares que não, que eles falam, ai, mas isso é muito difícil, ai, mas ela não vai conseguir, então já é um negativismo ali interno. E para sair disso, você precisa de muita força de vontade, muito estudo. Eu sempre saí das situações estudando. E as vítimas podem não perceber que elas são vítimas, que é o que eu venho falando até agora. Né? Então, pode ser que você seja uma vítima e nem tenha percebido. Você está naquela situação de acomodação que faz com que você pense que aquilo é normal, mas não é. Ainda mais na área da educação, que a gente está formando uma sociedade. Então, não é normal eu ter um professor acomodado em sala de aula, passivo, né? E não é normal eu alimentar esse professor passivo também. Se eu estou saindo da vitimização, eu preciso ser um exemplo para o outro, não alimentar a vitimização dele. Então, ai, coitado, não tem dinheiro para nada. Ele ganha o mesmo que eu, como ele não tem dinheiro para nada, né? Se eu tenho dinheiro para me formar, ele também tem. Não tem que se colocar em papel de vítima dele. Ai, coitado, ele não fez, vou dar o material para ele. Não, ele que vá lá e faça, né? Porque se eu fizer para ele, ele nunca vai sair do papel de vítima. Então vejam como o ambiente colabora, né, com isso. E as vítimas têm uma tendência a maltratar a si mesmas e aos outros, porque como elas não percebem que elas estão nesse papel, elas acabam fazendo com que o outro seja o vilão, sabe? Então, eu sou a vítima, não é que seja consciente isso, a pessoa pense isso, mas inconscientemente, assim, eu tô no papel de vítima, então ele também precisa estar. Se ele não tiver, ele é o meu vilão. Então, ele faz com que a pessoa seja ofendida, abusada, né? Maltratada. Então, esse tipo de coisa acontece demais. Fazer o outro sofrer, né? Porque eu sou uma vítima. Então, aquele tipo de pessoa até, sabe, eu pensei numa outra situação. Às vezes a pessoa pega tudo de você e você tá lá quietinha no seu canto, fazendo suas coisas, tendo o seu processo próprio. Daí a pessoa pega tudo. Como ela pegou sem esforço, ela vai aplicar, se der certo, ela vai virar um pavão na escola. Ai, porque fui eu que fiz. E daí você fica pé da vida, porque você que criou e ela que utilizou. Só que quem tá levando o crédito é ela. Né? Então elas têm uma tendência a querer que você se sinta inferior, nessas vítimas. E essas pessoas que ofendem, que abusam, na verdade, elas são mais vítimas que você, que percebeu. Porque são as pessoas que te colocam para baixo que são mais vítimas ainda, que elas precisam sair desse papel. E elas só vão sair desse papel quando elas começarem a ser ignoradas e deixarem de ajudar essas pessoas. Né? Essas daí que precisam ser cobradas, não as pessoas que buscam o sucesso. Dentro da parte profissional, né? Não adianta você cobrar mais, porque não rola, né? Então, os professores ricos são aqueles que saem dessa condição de vítima e passam a construir a sua própria história. É aquela questão meio clichê, né, que a gente ouve aí, mas que é do protagonismo. Você precisa ser protagonista da sua própria carreira. E é verdade, assim, eu não gosto muito de clichê, mas é algo que resume o que precisa acontecer com os profissionais de educação. Não interessa o que o outro falou, se o sonho é seu, você corre atrás. E daí você precisa passar do papel de vítima para sobrevivente. A gente vai fazer 3 exercícios hoje que eu acho que você vai amar. Em lugar de se maltratar, se acolha. Como que você vai fazer o seu próprio acolhimento? Primeiro, você vai tratar da sua condição de vítima, com o que faltou para você crescer. Você vai construir. Geralmente se faz pelo estudo, né? Você primeiro se torna consciente e daí você estuda aquilo que você precisa. Na próxima vez em que se deparar
com um desafio, você vai escolher superar, que você consegue. Não precisa ser tudo, porque é cansativo para quem é vítima, né? Você precisa ser uma coisa por vez para se tornar um sobrevivente. O sobrevivente, gente, parece uma palavra pesada, mas na verdade ele carrega uma experiência interessante. Porque quando você é sobrevivente de uma situação de vítima social, profissional, você tem uma experiência diferenciada dos demais e você vai ter mais chances de sucesso, né? Porque você superou obstáculos muito difíceis, né? Então, na próxima vez que você se deparar com um desafio, escolhe um desafio e daí você vai falar: não, esse ano eu vou conseguir superar isso. Então, minhas crianças nunca saem lendo. Esse ano elas vão sair. Minhas crianças não saem fazendo letra cursiva. Esse ano elas vão sair, né? Então, isso é muito importante. Desconfie das coisas leves, porque elas tornam a nossa vida pesada. Você pode e deve ter responsabilidades. Pessoa sem responsabilidade, gente, é pessoa vítima. Né? Aquela pessoa que não liga para nada é porque ela já se tornou uma vítima e não percebeu. Que é a pessoa acomodada, aquela que não tem horário, aquela que faz se quiser, então essa pessoa não tem responsabilidade. Só que a longo prazo isso começa a adoecer as pessoas ao redor dela ou a ela mesma. Então, o leve pode se tornar muito pesado. Né? A gente tem uma mania de achar que a vida precisa ser leve. Realmente precisa, mas ela precisa de uma dose de sucesso que a leveza não traz. Né? Aquela questão até que se fala muito hoje em dia, que o filho vai ser bom se ele teve uma mãe chata, e é verdade. Você precisa superar alguns obstáculos para poder ter algumas responsabilidades. Quais são os exercícios? São 3 exercícios. Identifique esta semana, não vale a outra, hein? Tem que ser essa daqui. Uma situação em que você se colocou como vítima. E daí você vai identificar, acho que é a parte mais difícil. Desses 3 que eu vou dar para vocês, eu acho que perceber, quando você é uma vítima sem perceber, você não percebe as situações em que você se coloca como vítima. Mas vai ser aquele problema que você não sabe resolver, né? Seja essa semana ou no resto do ano. Então, eu já sei que eu não vou conseguir fazer o planejamento. A colega faz. Não, esse ano eu vou me propor a fazer eu. Tarefa 2. Escolha superar essa situação aí que você identificou. Como que você faz para poder superar isso? Você tem que perguntar para alguém, você tem que ir atrás da informação, você tem que estudar, você tem que ter um modelo. O que que você precisa fazer para superar, né? E a tarefa 3, proponha-se a fazer algo novo, que precise de dedicação. Então, são 2 coisas no ano aí para você, que uma começa essa semana. Identificar uma coisa em que você se vitimiza, e enfrentar aquilo e pensar uma coisa nova que você nunca tenha feito para você poder se dedicar a ela durante esse ano, né? E eu sei que quando a gente está aí nesse ambiente escolar, seja escolar ou clínico, né? Que a gente não consegue sair do lugar, é muito difícil você poder sozinho, porque sozinho as coisas não rolam às vezes, né? Sozinho é muito difícil você passar a construir, né? Às vezes você precisa de ajuda fora do seu ambiente, porque você merece ter esse sucesso, né? E para você dar a virada que a sua vida merece, se você não conseguiu identificar ou se você precisar de ajuda para alguma coisa, a gente tem aqui no Grupo Expolidora de Educação a Cirlei, que é nosso ponto de apoio aos professores, educadores, clínicos e gestores. A Cirlei vai poder te ajudar no WhatsApp 11 98808 4676. Você falando com ela, você vai contar um pouquinho da sua história e ela tem toda a carga que ela precisa profissional. Ela tem uma formação aí que ajuda a identificar qual que é o ponto de apoio que você precisa. Então, muitas vezes, como a gente está dentro daquela situação, a gente pode achar que é por um caminho, mas é pelo outro, o caminho mais curto. Então, a Cirlei acha esse atalho para você. Né? Pode ser uma indicação de um vídeo do YouTube, pode ser um conselho que ela vai dar, tem uma série de coisas que a gente pode fazer para ajudar você a se tornar um profissional mais feliz, né? Que tenha mais sucesso. Então, entra já em contato com a Cirlei no WhatsApp 11 98808 4676, mas não deixa para daqui a pouco ou não deixa para a hora seguinte.
e nem para a semana que vem, porque senão você não vai fazer, né? O ser humano ele tem uma tendência a não fazer coisas que ele adia. Então faça agora, mesmo que você não vá mudar agora, já comece entrando em contato com a Cirlei para você começar a ter essa conversa com ela, porque essa é a parte, seu primeiro passo vai ser esse. Essa é a parte mais importante para você mudar a sua vida para melhor. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e até nosso próximo encontro aqui no canal Jananes Polidório, mas o próximo vai ser um pouquinho aí mais acadêmico. Por enquanto eu estou nessa questão aí, nessa missão para que os professores se valorizem mais. Mas no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho de um assunto de sala de aula, de escola, o que você preferir chamar. Até mais e bom trabalho para vocês.